Eles tinham cara para ir do mundo. O mundo que ia acabar, e era assim. E eram uns a chorar, outros a cramar, outros isto, outro aquilo. Ah, mas isso era... E a terra sempre a tremer. E a terra sempre a tremer. Foi muito complicado. Havia uma família em Roçados que tinham gêmeos bebés e eles, daqueles cestos pretos de tratar o milho, de carregar o milho, eles fizeram tipo uma alcofa. Naquela altura não havia alcofas nem carrinhos de bebê. E eles levavam os 2 bebés dentro desse cesto, às costas, à cabeça. Isso para mim foi muito marcante. E a coragem foi eu com o meu pai. A gente nunca se separou. Porque a gente podia ter sido comidos por aquela língua de fogo. Que aquilo vinha contra a gente. Tem-me cansado nisto e faz-me mal. Pelo menos é que soube, que é uma falha cá aqui em cima no Pico da Esperança. Eu já estive lá em cima no Pico da Esperança, mas então ver isso eu não sei ver. Mas eles disseram desta vez que começou, foi nas manadas, da outra vez falava-se que era nas manadas, portanto, alguma coisa se passa ali. E a gente ia-se fiando à margem deles. Desde que a gente se virou mais para Nosso Senhor, para Ele ter compaixão da gente. Foi o que a gente fez mais. Aquilo que não existe ainda em São Jorge é exatamente um vulcão central, o chamado vulcão poligenético, que tem várias erupções no mesmo local, com uma fonte semelhante e que vai permitindo que o material magmático vá sofrendo evoluções e, portanto, as erupções sucessivas vão até sendo cada vez mais explosivas. Pela composição do magma, vai se tornando cada vez mais viscoso e, portanto, as últimas erupções vão ser cada vez mais explosivas e até formar as caldeiras, digamos assim. O vulcão do Pico há de estar nesse ponto de evolução magmática, portanto, cada vez mais rico em determinados constituintes, que o vai tornando mais viscoso o magma e, portanto, potencialmente mais explosivo. São Jorge não tem isso, tem vários cones vulcânicos alinhados ao longo de fraturas, tanto de estruturas tectónicas com quilómetros de comprimento, até 7, 8 quilómetros de comprimento. E, portanto, as erupções vulcânicas vão ocorrendo ao longo dessas fraturas e formam um cone, portanto, formam um pequeno vulcão, portanto, mas a próxima erupção não há de ser no mesmo, há de ser ao lado. Portanto, há de ser ao longo daquelas fissuras. E a zona do complexo vulcânico fissural das Manadas, que fica ali a zona central, portanto, desde mais ou menos a Ribeira Seca até a zona de Santo Amaro, Beira, é a zona do complexo vulcânico fissural de Manadas, considerado um complexo vulcânico ativo. Aliás, foi onde ocorreram as 2 erupções vulcânicas históricas subaéreas, portanto, em terra. Mas realmente, como configuração, é diferente das outras ilhas. E pode-nos dar não tem também fumarolas, não tem as nascentes termais, e tudo isso pode parecer que é uma ilha menos ativa, mas é uma ilusão pensarmos nisso. Antes do dia 15, começaram a ser sentidos abalos de terra. E começaram a ser sentidos, ironicamente, na Calheta. E, portanto, a minha família tinha familiares na Calheta. E o meu pai foi telefonar
a dizer que se eles precisassem sair da Calheta fossem para a nossa casa para Rosais. E depois começou-se a sentir na Orselina, nas Manadas, e depois Rosais e Velas. Foi dia 15 de fevereiro, começou a terra a tremer, assim a ajoelhar-me levinho, não era assim de impulso, era assim só a ajoelhar. E foi fazendo aquilo, e depois o povo foi saindo para a rua, e depois uns chamavam os outros para virem todos para fora de casa, que não se podia estar porque estava sempre a tremer. E a gente juntou-se ali no Largo de Santa Rita. E depois o Sr. Padre Faria também veio, e depois eles disseram assim, a gente havia de fazer uma procissão com o Senhor dos Aflitos, para ver se isto acalmava. E a gente juntou-se depois para a igreja, e o Sr. Padre caminhou com o Senhor dos Aflitos por caminho da igreja fora, o caminho que vem ter aqui às Manadas, sair ali abaixo da ermida da Senhora do Guadalupe. E a gente rezou ali a pé da igreja e voltámos por caminho, aquele caminho fora que se chama também Caminho da Ermida. E a gente ia para ali abaixo e parecia o lume que entrava pela ponta de Rosais e Velas, muitos relâmpagos grandes. Parecia mesmo o lume que estava a sair do mar para fora. E a gente ia para aquela presa abaixo e aquilo aparecia assim aquele lume, aqueles relâmpagos. Se a gente estivesse sentados, dava mais por isso. Estivesse a andar, nem por isso. Mas se a gente estivesse sentados, aquilo estava praticamente sempre uma tremurazinha. E depois lá vinha um bocadinho mais alto, depois lá ia amortecendo. Depois estava ali um bocadinho, ali uns, sei lá, 10 minutos e coisa, que mal se sentia. Depois lá vinha aquilo, era aquilo. Foi praticamente isso. Era sempre. Não parava? Não parava, não, era sempre aquele. Até pômos um copo de água em cima da mesa, e a água estava sempre a mexer. Era constantemente. O meu pai contou que vinha dos terreiros para casa e com aquilo que deu um tão grande que fez como avalados. O meu pai disse que teve para parar porque se fosse para andar caía. Os primeiros dias era quase contínuo, mas depois parava, tinha quadros muito grandes, parava. Nos dias estava sempre... Sim, mas a gente já estava acostumado, se o espaço era maior, que não dava abalos, já sabia que vinha um abalo maior. Quando a gente estava, por exemplo, se dava 2 ou 3 seguidos, o primeiro era maior, os outros eram mais pequeninos. E às vezes estava um bocado grande sem dar abalos, então vinha sempre um abalo maior. E esses que estavam sempre a tremer, duravam muito tempo? Sim, aquilo, não digo muito tempo, talvez uns segundos, mas talvez alguns talvez perto de 1 minuto. E era todo o dia nisto? Era todo o dia nisto. Eu lembro-me que vinha meu pai, parece-me que eram os dois. Eu vinha fazer umas compras qualquer cá acima ao canto. O canto é aquela parte, não sei como explicar, à entrada das velas. E aí uma mexerica do Joaquim Manquinho. Ele ia lá e eu sei que deu um tão grande que eu lembro-me, estou arrepiado, lembro-me disso que fez umas ondas, a estrada, era uma estrada de terra, não queria dizer nada, mas enfim, umas ondas, e foi a partir daí, desde que comecei bem, pá, isto afinal é... Na sexta-feira, de manhã, às 10, deu um abalo fortíssimo. Eu costumo dizer, sou suspeito, mas eu estava no correio lá embaixo. O correio era ao pé do Largo do Correio, ali embaixo, acima da Alfândega. E eu sou suspeito porque eu estava ali, mas eu saí à porta do correio e tem uma casa muito grande que agora é do Hotel Neto aquilo. E eu saí, parei e eu lancei
A gente dizia, então, que aquilo se tinha desencaminhado de sair daqui da freguesia, ou não sei, a terra dizem que não tem escola para isso, mas que tem velhos que fazem isso. E já disseram que tinha-se deslocado para o lado das velas e eles lá. Foi onde depois deu aqueles impulsos mais fortes, foi no tempo que aquilo deve ter arrebentado no mar, era assim, que era no mar, que aquilo tinha arrebentado. Há aqui duas questões. Uma delas até na fase pré-eruptiva. Antes da erupção começar, os sismos podem estar a ocorrer num sítio e a erupção começar no outro. Portanto, nós podemos ter os epicentros a quilómetros de distância daquilo que é o início da erupção, porque em profundidade há a injeção de magma, os sismos há as zonas de fraqueza num lugar e o magma depois vai sair por outro. Isso nós vemos e usamos muito o exemplo dos outros locais. Na Islândia acontece muito frequentemente. Portanto, aquela ideia que nós temos os epicentros num lado e é aí que sai o magma, não é assim. E basta, numa ilha como São Jorge, basta que o magma vá sair a 2 ou 3 quilómetros de distância. Faz diferença de uma freguesia para a outra, até faz diferença de um concelho para o outro, não é? Portanto, já na fase pré-eruptiva é difícil. E mesmo depois de começar a erupção, pode ser vedada uma zona, mas a erupção pode-se deslocar ao longo de quilómetros. E, portanto, uma erupção do tipo fissural, e usando o exemplo das erupções históricas, pode ser necessário retirar realmente uma série de freguesias, ou praticamente, não vou dizer um concelho, mas uma série de freguesias, porque realmente a lava pode chegar à superfície em vários pontos ao longo de vários quilómetros. É desafiante do ponto de vista da proteção civil, principalmente em ilhas como os Açores, que são ilhas pequenas, em que a população vive nas zonas vulcanicamente ativas e, portanto, têm que ser retiradas antes do evento começar. Tenho ideia de se falar num vulcão que seria entre Velas e o Faial. Nessa altura dizia-se, mas isto não é uma informação oficial. Sim. Está bem, mas o senhor ouviu isso? Ouvi falar nisso. Em que moldes é que isso era dito por quem? Quem é que fazia circular isso? Não, as pessoas na generalidade, os adultos. Sim. Naquela altura os putos ficavam calados, não interferiam nas conversas. Eu ouvia os adultos falarem na eventualidade de um vulcão que seria para ali. Falava-se isso, que podia arrebentar um povo com não arrebentar qualquer, de repente. Quem é que dizia isso? Era o povo. O povo que a pessoa dizia, mas já sabe que a gente não adivinha. Só uma que sabia onde é que ele ia arrebentar. É que está lá em cima, mas eu estava lá em cima e não mandava dizer a ninguém. Montoso. Parece-me que é Montoso. Parece-me que era Montoso nesse tempo que diziam. Que estavam com medo de arrebentar. Porque eu penso que é Montoso. Que diz que tem como um lagozinho, uma coisa que não conheço muito bem. E estavam com medo de... Até há pessoas que diziam naquele tempo, a gente já viu umas fumarolazinhas, mas aquilo era mais o susto. Eu penso, não sei, talvez, mas diziam que viam como as fumarolas sair daquela água. Não sei. Havia cheiros a enxofre, sim. Lembro de cheiro a enxofre. Não tenho memória de das pessoas ficarem enjoadas, mas também não sei, não tenho essa memória, mas tenho a memória do cheiro a enxofre, sim. Portanto, sentiu esse Sim. naqueles primeiros dias? Eu acho que mais para o fim da crise. Mas quando os tremores aumentaram de intensidade. Não só. E manchas no mar. No mar? Manchas? Em permogos, para fora em permogos. Chegou-se a ver uma mancha castanha. Agora, se eu lembro alguma coisa.
eu não sei. Mas via-se e viu o cheiro. Eu não senti, mas houve pessoas naquele tempo que disseram que tinha cheirado a enxofre. Isso não posso confirmar. Agora a mancha castanha, eu via. Pois. Não podia ser derrocadas de terra. Era uma coisa que... Era no meio do mar. Era no meio do mar. E era isolada. Entre morros, para fora. E era isolada. Não tinha ligação à terra. Não tinha, não. E quando ouvíamos o sismo, a expressão que se usava era tu ouviste. Quando se ouvia, porque se ouvia barulho ao longe, a ideia que eu tenho é que dava sempre tempo de sair e quando o sismo chegava nós já estávamos todos na rua. Portanto, havia a hipótese de sair sem sentir o sismo, é isso? Sim. Aqueles sismos maiores, um pequeno tremor, não se ouvia barulho. Mas os sismos, por exemplo, o que seria talvez grau 4 ou 5, 5 talvez, ouvia-se aquele ruído, um ruído surdo, e sabíamos que vem aí. E aquilo era rápido, nós estávamos todos vestidos, deitados no chão, vá de sair, e o sismo chegava já depois. Não me lembro de ter apanhado nenhum desses maiores dentro de casa. Comecei-me a perceber disso depois desse tal grande que... Depois comecei-me a... isto afinal, comecei-me a perceber disso. Mas estava um azulado, sacudia. Um segundo ou dois depois. Começava a sacudir. E havia uma senhora que tinha tanto medo que ela não se sentava nem se deitava, ela passava o tempo encostada à porta com a mão no fecho da porta e começava a tremer e ela saía, porque demorava, parecia que aquilo era aflitivo, parecia que nunca mais parava. Essa senhora que ficava à porta, ela tinha uma sensibilidade estranha e ela começava a dizer, vem aí um. Mas como é que tu sabes? E vinha, porque ela dizia que ouvia um ruído. Eu não tenho muito presente se eu ouvia, mas tenho presente de ouvir esta senhora dizer que ouvia. Os cabos submarinos foram rebentados, mas uns... Queimados. Apareceram queimados. Não rebentaram, apareceram queimados. Segundo, disseram-me que eu não os vi. Mas quem me disse foi que eu os reconheceu. Os cabos submarinos apareceram queimados. Queimadas as pontas. A crise sísmica de 64 teve todas as características de uma crise sísmica tectónica, portanto, que tivemos inclusivamente sismos com alguma magnitude e que resultou depois numa intensidade de 8, os sismos mais fortes. Mas também teve a curiosidade de começar os primeiros sismos começaram no ano anterior e isso a população praticamente não sentiu, nos próprios sismógrafos da Horta, que na altura não tínhamos toda a rede sísmica que há hoje em dia, que terão sido algum indício de alguma injeção magmática, eventualmente. Os sismos começam na zona das erupções históricas. Os sismos começam no centro da ilha, nas zonas das erupções históricas, mas depois migram para a costa norte de Rosais. Lá está. E migram porquê? Porque temos as tais estruturas tectónicas que atravessam a ilha inteira. Simultaneamente a tudo isto, as pessoas sentiam o cheiro a enxofre, mas mais do que sentirem o cheiro a enxofre foi porque antes dos sismos de 60, antes da crise mais intensa de 64, em fevereiro, houve tremor vulcânico nos sismógrafos da Horta. E na altura pensaram que ainda se tratava associado ao próprio vulcão dos Capelinhos. Mas depois, durante a intensificação dos sismos em fevereiro de 64, também houve tremor vulcânico. E o curioso é que o tremor vulcânico acabou a partir de 23, 24 de fevereiro. Portanto, não voltou a ser registado.
Portanto, há aqui uma coincidência de haver... e depois ainda houve uns cabos submarinos que foram encontrados queimados. Portanto, esta coincidência dos cabos submarinos com o tremor vulcânico associado a esta sismicidade, tudo indica que terá havido realmente uma erupção submarina que não foi visível porque também as condições meteorológicas estavam péssimas e não havia as condições e as facilidades tecnológicas que há hoje em dia. Mas o tremor vulcânico é o grande sinal que terá havido realmente uma erupção vulcânica submarina associada àquela crise sísmica de 64. Houve a noite que a rádio anunciou que ia dar um abalo muito grande, que as pessoas estivessem atentas ao que ia se passar. E a gente estávamos todos na rua e começou a chover, choveu e trovoada, e a gente fomos metermos em casa e a gente tivemos todos de joelhos a rezar o texto. Mas era crianças e era adultos, tudo. Aqui nas Manadas é que se começou a sentir mais aquele tremor de terra levinhos, mas depois aquilo foi andando e foi para o lado da Ponta do Rosário e lá que explodiu. Porque andam casas e velas também apanhou o mar. A gente aqui não apanhámos grande coisa, seja pelo amor de Deus. Algumas recolhas que eu tenho tido, de recolhas orais, as pessoas diziam, e que o Sr. Padre Faria dizia, olha, São Francisco protegeu-nos, nós temos São Francisco aqui na igreja protegeu-nos, enquanto que outras igrejas não têm. É algo estranho, mas atenção, são recolhas orais de algumas pessoas que me disseram. Agora, o dia que tive mais medo, aguardei, como está cá o São Miguel São David, foi a gente vinha com o Sr. Padre Farias, com procissão, com 2 alas das Manadas para baixo, ali a chegar à casa do povo das Manadas. Os trovões eram uma coisa feia, os relâmpagos eram uma coisa feia, a chuva era uma coisa feia e o chão a tremer. Isso foi o dia que eu aguardasse mais. A gente olhava ali para a parte do pico, isto ali, aquilo era horroroso. O tempo era negro, um mar feio, até dava pavor olhar para aquilo. E aí veio então essa tempestade, veio trovoada, veio chuva e relâmpagos, sim. Mas antes dele chegar, aquilo estava um céu feio, escuro, o mar escuro, dava até pavor. Eu vinha porque a minha voz, eu fechei os olhos com medo, mas sabia que vinha andar. Quando começaram os trovões? Sim, e sei quando é que chegámos à tal casa que lá está atrás da igreja, e do Padre Faria começar a pregar, porque que tinha medo, mas que tínhamos que ver o que era o poder de Deus e essas coisas assim. O que eu estava a tentar perceber, a senhora fez esse percurso enquanto houve trovões e sempre com os olhos fechados? Lembro daqui da casa do povo para baixo, foi sempre com os olhos fechados. Nunca viu os relâmpagos? Não, e sabia que estava a fazê-los, porque mesmo com os olhos fechados a gente podia ver qualquer coisa, mas nem já que eu quisesse ver, porque eu não quis ver, eu tinha muito medo. Mas estava em casa, quando chegámos a casa, o padre dizia mesmo, os céus abrem-se. Ai, senhor, não sei o quê, isso foi muito triste. Quando o senhor Padre Faria entrou na igreja e ele disse que mais ninguém que entrasse, que era só ele que soubesse uma coisa. Quando ele saiu com o Senhor dos Aflitos, pregado na cruz, a gente quando eu vi sair para lá fora, aquilo chocou muito. Mas enfim, passou. A gente via aquele negrume, mas mesmo assim nunca choveu, senão quando a gente entrou a ermida para dentro. Então quando entramos na ermida tivemos lá muitas horas fechadas, sim, a trabalhar muito, até o seu padre depois começaram lá e pessoas que costumavam cantar a missa e outras coisas cá começaram a cantar lá dentro, de maneira que o seu padre foi mandando para o pessoal não haver tantos, para não haver tantos nervosos. Não havia outro efeito, senão aquele. Esta imagem em particular é... Esta imagem aqui demonstra a distribuição dos pães pela tropa aqui junto à ermida de Santa Rita.
Portanto, militares. Sim. Exatamente. Está aqui o jipe, estão a distribuir as refeições e o pão e o café junto à ermida de Santa Rita. Não vai danificar nada, não vale a pena. Esta é a patifaria. Sim. Segundo alguns relatos que eu já ouvi, os padres foram chamados às velas ao município e ficaram como líderes de cada freguesia. E eu penso que ele, como líder espiritual da freguesia, tomou o dever de fazer este trabalho. Bem como também pedir a proteção divina. É a primeira vez em que sai uma procissão rogatória a pedir a proteção de São Francisco de Borja, portanto, o protetor dos terremotos, em Portugal desde 1756, após o sismo de Lisboa, em que percorrem a freguesia toda a pedir a proteção divina, onde vão fazer uma oração específica a São Francisco de Borja. É recitado o terço e entre cada mistério é feita uma oração a São Francisco de Borja a pedir a devida proteção contra os terremotos. Deixa-me ver se me lembro agora. Outro dia disse-a. Eu vou pensar. Que era para a gente, que a gente dizia, Senhor São... Ai, que agora não me vem. Devia ter escrito, porque isto, mas vai-me vir. Porque ele dizia aquelas coisas. E era a rezar. Tínhamos rezando pelo caminho, sempre a rezar. Ai, paciência. Eu, quando me vou deitar, eu benzo-me e rezo. Vou ver se agora, quando deito, eu digo com Deus me deito, com Deus me levanto. Com a graça de Deus e o Divino Espírito Santo. E depois é que digo, Senhor São Francisco, pelo vosso cordão, pede a Jesus que não trema o chão não treme nem há de tremer, que a Virgem Maria nos há de valer. Ó Virgem Bela, ó Virgem Linda, ó Virgem Bela, livrai-nos de fogo e dos abalos de terra. Prontos, agora disse. Ai, como é que é dito? Senhor José Felipe. Lembras-te como é que Senhor se São começa? Francisco. Já passa. Desculpa. Ai, o senhor tem isto gravado aqui? Não. E eu a fazer. Não, o senhor não se preocupe com nada. Senhor São Francisco, Senhor do Cordão, pedi a Jesus que não treme o chão não treme nem há de tremer, que a Virgem Maria nos há de valer. No entanto, a imagem de São Francisco de Borja não sai na procissão. Eles utilizam uma imagem de Cristo crucificado, que na Igreja das Manadas tem a designação de Senhor dos Aflitos. Portanto, uma imagem de vulto, de grande porte, que sai durante esta procissão. Essa imagem é muito pesada e, como não saía, eles têm necessidade de arranjar uma funda, ou seja, um cinto e uma base para poder suportar esta imagem e ser mais leve o transporte dela. E então fizeram esta peça nas Manadas e percorreram toda a freguesia com a imagem ao colo. A gente punha isto assim, deste jeito. Eu já tempo atrás vinha uma pessoa, conforme a pessoa, é que prendiam assim, aqui atrás, e arriava esta parte aqui para baixo. Esta assim aqui. Prendia assim aqui, e a gente metia a parte assim aqui, para ele avisar a gente, que ele é pesado. E agora um só tinha que ter um embaixo e outro lá em cima, para segurar. As duas espias para a frente, se se levantar, e duas para trás, porque aquilo às vezes perdia o equilíbrio. Se caísse para a frente, as espias aguentavam. Fosse para trás, as da frente aguentavam. Olha, foi assim que a gente se uniu e graças a Deus, porque quando arrebenta um vulcão, a gente vê mesmo aí para fora que não há hipótese. A gente ainda temos, aqui os Açores ainda tem tido sorte.
Quais são os tipos de produtos que a gente espera numa erupção, num sistema fissural? É um bocadinho aquilo que nós vemos na Islândia, vemos no Havaí, vimos na erupção de La Palma em 2021, portanto são as esquadas lávicas, mais ou menos fluidas, portanto natureza basáltica, e depois fontes de lava, no fundo, portanto quando nós vemos os cones vulcânicos e a lava quase como se fosse água, mas é lava porque é mais fluida, a libertar os piroclastos e, portanto, serão atividades do tipo havaiana e stromboliana, com piroclastos, portanto, com pedaços de rocha, com as escórias, que as pessoas até às vezes chamam bagacina, portanto, de várias dimensões, com a cinza, mas lá está a cinza escura, a cinza preta, que é aquela que nós encontramos em São Jorge. Há a explosividade, há a fase efusiva das lavas e muitas vezes o que há é um intercalar. Até é o que se chama, e tem sido agora designado na literatura, erupções híbridas. Híbridas porquê? Porque tem a fase efusiva intercalada com a parte explosiva. E a parte explosiva pode ser mais ou menos, dependendo da quantidade de gases que há no magma e dependendo de haver alguma interação com água, porque se houver água, vai aumentar a quantidade de gases e a maior explosividade. Portanto, são erupções que podem ter fase explosiva, mas a gente não espera que seja uma explosividade como vemos, por exemplo, às vezes no Krakatoa ou se houver uma erupção no vulcão das Furnas ou do Fogo. Não é uma explosividade, não se espera tão significativa, com grandes colunas sustentadas que vão até quilómetros de altura. Mas podemos ter colunas até 2 a 3 quilómetros de altura e que, dependendo da configuração da ilha, podem colapsar e podem formar o que não é expectável, mas aconteceu em São Jorge nas erupções históricas, aquilo que são chamadas as esquadas piroclásticas ou nuvens ardentes. As erupções em São Jorge, pelo menos as históricas, são atípicas porque têm esquadas piroclásticas que não é nada comum associado a vulcanismo fissural basáltico. Aqui temos um registro de sinistrados de fora que vieram de Rosais e da Queimada que ficaram alojados nas manadas. Fiquei nas velas e apanhei aqueles amaus todos até à sexta-feira, que foi o dia que o senhor Dr. Sá, presidente da Câmara à altura, Dr. Duarte Gonçalves de Sá, ordenou, e eu fazia parte também, como chefe da estação, fazia parte do grupo para onde estávamos a tentar pôr aquilo. Entre eles, o Presidente da Câmara, o Vice-Presidente, o meu pai que era cirurgião aqui à Lapa, eu e mais alguns. E então começámos a reunir para ver o que é que se ia fazer. Chegou-se à conclusão que tínhamos que abandonar as velas no dia, na sexta-feira de 19. Bem, ainda assim, aqui nas velas, as pessoas refugiavam-se nos seus carros, onde é agora o Almeida, aquilo ali do Almeida, que era o Cedeiros, e os carros puseram-se todos ali, e as pessoas dormiam ali. Olha, havia uns senhores aí de fora, não sei explicar quem era, e eles iam ali para o pé de farol, e eles deviam ter lá aparelhos, não sei, e eles depois começaram a dizer às pessoas que elas tinham que se tirar para das casas, para se ver se as balas não a cair as pedras em cima, e que se de noite que ficasse nas casas, que ficasse norte-sul, que eram mais seguras. Nessa altura tinha aqui um rapaz, tinha uma moto,
E esse senhor dava-lhe esse recado e ele vinha para a freguesia dizer, olha, vocês acautelem-se porque vai fazer avalos mais grandes, vocês não estejam ao pé das casas e de noite metam-se nas casas porque naquela altura não tinha caído, assim, principalmente naquelas casas norte-sul. Havia pessoas, famílias que chegaram a deixar as suas casas e ir para aquelas casas de família para se sentir mais seguros e até que se foi andando assim até que chegou o dia de ter que sair, não tinha hipótese nenhuma de se ficar aqui. E as pessoas começaram a ficar alarmadas, a crise foi aumentando e foi aí que entrou o Padre Bernardo e o Dr. Vítor Forjares, que foram de uma importância extrema. As pessoas sentiram-se muito acompanhadas, sentiam-se muito protegidas, porque a presença deles era constante. O Padre Bernardo conhecia os sítios onde as famílias e as pessoas se juntavam mais, porque juntaram-se em casas melhores construídas e que tinham mais possibilidades de resistir aos sismos. E então ele entrava nessas casas com o Dr. Vítor Forjares e ele ia dizendo, ia relatando algumas coisas mesmo científicas que nós nem percebíamos muito bem o que é que estava a acontecer e o que é que poderia vir a acontecer e que poderia haver uma erupção e que poderia haver um abalo de grandes dimensões. E nós estávamos ali presos às palavras do Padre Bernardo. O professor Forjares aparece quando? Aparece antes de nós sairmos de Rosage, aparece no início da crise. E ele devia ser amigo do Padre Bernardo, ou o Padre Bernardo pediu-lhe ajuda. Eu sei que eles andavam sempre juntos. E o professor Forjares estava no Faial, é isso? Eu acho que sim. Eu ouvia dizer que ele tinha vindo do Faial e era para regressar, mas já não tinha regressado, ficou sempre. E ele era era de um encanto tal que ele acarinhava as pessoas só da maneira como ele falava e nós tínhamos muita confiança nele. E eu penso que o trabalho dele, a dedicação dele, nunca foram devidamente reconhecidas. Porque é uma injustiça muito grande, porque ele entregou-se a esta causa, ele ajudou muito São Jorge. Quando o senhor vai para a Calheta é com a intenção de... Era só sair de velas. Eu penso que o meu pai não tinha intenção de ir para lado nenhum. Mas a acumulação de gente na Calheta era de tal ordem que ele achou melhor, para a nossa segurança também, aproveitar a hipótese de ir para a Terceira. E fomos todos para a Terceira. A família toda? Éramos 3, eu era filho único. Os barcos foram solicitados pela delegação marítima. Quando os abalos começaram, foi com os maiores, quando começaram os maiores, foi começado a pedir o auxílio de barcos. Eu fui no Remoeda para a Terceira e voltei no dia seguinte, no Girão, para já tinha a responsabilidade aqui da estação. E em segundo lugar, foi levar a minha família lá. A minha mãe, o meu irmão, os meus irmãos. E o meu pai também foi. Aqui a gente é que se orientava. Não havia aqui polícia que a gente... Eles disseram, isto é para evacuar, isto é para sair daqui. E cada um tomou a decisão de ir para a Calheta, que era o sítio que indicava. Não havia assim, tu vais sair. Não. As próprias famílias aqui iam comunicar umas com as outras, vamos ter que sair. Até tinha um senhor nas velas, que se chamava o Sr. Herculano. Ele tinha bois e ele dormia no quarto de bois, tinha uma sede, não sei se o senhor sabe que é uma coisa que é feita com vimes, e ele botou um plástico ou lá, não sei o que foi, por cima, e dormia ali. E as pessoas que queriam lá dali, ele nunca quis sair dali. Se eu tenho ideia, as velas ficaram sem ninguém, não é? Foi tudo, isso saiu tudo aí. Só tinha lá aquele senhor. Aquele senhor. É. E ele era uma pessoa assim, meia teimosa, e disse, não saia dali.
E ele meteu o carro de bois na rua, meteu a sede, meteu uma coisa por cima, e ali dormia, e ali teve ali não sei quantos dias, mas teve bem uns dias. E eu depois, então, quando o morro caiu, aquilo a cair no mar, aquilo fez um estrondo enorme, fez um abalo muito grande, e ele então aí assustou-se de maneira que acabou por se ir embora. Era muito aterrador, as pessoas iam a rezar, e a chorar, e a gritar, e a olhar para trás, a ver se ainda haviam as suas casas. E nós integramos esse cortejo de pessoas. E nós fomos a pé, eu a minha família e muitos vizinhos, até à fábrica de laticínios de Santo António. E depois, quem estava a transportar pessoas que tinham carros, que eram poucos carros nessa altura, foram levar as famílias e depois vieram transportar especialmente pessoas mais idosas, com mobilidade difícil e crianças. Mas quem transportou muita gente foram os carros da Laticínios Martins Rebelo, acho eu. Aqueles carros de caixa grande que transportavam as bilhas de leite. Então, eles transportavam pessoas. E nós ficámos a aguardar, sentados no chão, na cooperativa Santo António, estourados, com os pés em sangue. E ficámos a aguardar e, entretanto, chegou um grupo de rosais e uma senhora ia em pânico e ela ia a gritar que quando chegou a São Pedro, olhou para trás e Rosais já não estava lá. Era só uma nuvem de pó. Está também cientificamente aceito que a maior parte das intrusões magmáticas, ou seja, quando há novo magma a entrar num sistema vulcânico, só 20% é que chega cá acima. Os outros 80% congelam. Congelam é a forma rotineira de dizer. Mas os sinais que dá para as nossas estações sísmicas de deformação dos gases são os mesmos sinais de uma erupção vulcânica. Nós temos os mesmos sinais. Só que naquele caso não chega a haver a doença, não chega a haver a erupção vulcânica. E hão de haver dezenas ou centenas destes casos, pelo menos dezenas, no nosso tempo de vida. Algum deles vai acabar em erupção vulcânica. É para isso que temos que estar preparados. E estamos a viver isso com São Jorge, com a Terceira, portanto, momentos de intrusões magmáticas, se calhar o Faial também foi, em que depois esperemos que não passe disso, de uma intrusão magmática que não chega que o magma não chega cá acima. Vocês saem de São Jorge praticamente sem malas, sem nada? Sem nada. Só que roupinha tinha no corpo. Mais nada. O que trouxemos, além da roupinha, foi um chalho que o meu pai conseguiu para tapar a Lídia. De resto, mais nada. Descalço? Eu não, por causa de mas meu pai descalço. Eu tinha lá, não sei se era 3 ou 4 navios grandes que estavam lá por fora. E o mar era um coche antigo, andava em cima do coche, e aquela gente passa por cima de uns outros, toda a gente queria embarcar. Eu cá comigo, esta gente vai morrer aqui, gente. E eu fui lá para a posto, eu sempre tinha o meu transporte era uma bicicleta, e eu fui lá de bicicleta para ir ver. Fui, e disse, agora esta gente vai cima, está tudo maluco aqui. Mas eu fui lá na bicicleta e estive lá a ver aquele trabalho, aquilo, ainda por cima de noite. Eles depois disseram-me que havia lá um navio que era fácil de... Eu chegava lá, estava equipado, levantava o barco e estava já dentro do navio. Mas sabe que os navios, o barco já bateu contra os navios, nem morreu ninguém. E foi uma grande coisa ter aquela ondulação. Se não tem aquela ondulação, é que os navios estavam ali, levavam-se o pessoal quase todo para aí e ia-se tudo embora, que eles queriam era embarcar.
Nós fomos amarrados a uma corda, eles içaram com uma grua de bordo, com certeza, já não me lembro, mas não era por escadas. Um de cada vez? Sim, ou no máximo 2, mas eu tenho ideia que era só um. Não, mas eu digo 2, quer dizer, em 2 cordas, sim. Não 2 na mesma. Mas eu penso que eu não me lembro de serem 2. Lembro de ser um. O que eu me lembro é de chegar à beira de Quás, de estar lá cheio de uma baleeira no navio, quer dizer, não era barco num da calheta, porque o mar estava mal. Então a baleeira daquelas, fomos para dentro da baleeira, o meu pai, a minha mãe e outras pessoas, e fomos até o navio. Encostámos no navio, só me lembro, eu já dizerem, os homens, eu olhava, via os homens a subir por um arredo, uma escada, pelo menos podia ser. As mulheres, então, não me lembro, na atenção disso. E os rapazes, era um saco de lona, a gente metia-se no saco de lona e eles puxavam para cima. Eu tenho a impressão que até que o navio era branco. A gente quando embarcou era de noite. Era de noite, tenho a impressão. Esse navio como é que se chamava? Mirror. Que não era português? Não, era francês. Você, Franca, foi bruto. Eu entrei pelo governo civil dentro. Entrei pelo governo civil dentro. E disse lá na porta, eu quero falar com o governador. Não pode ser. Já o disse, quero falar com o governador. Eu sou o chefe de estação das velas. Estou aqui deslocado. Quero falar com ele. Eles acederam. E ele recebeu-me e disse: o senhor ainda não teve tempo de ir a São Jorge. Era o. Como é que ele se chamava? Machado Pires. Machado Pires. Eu disse: oh, Sr. Silvano e tal. Não. Isto está tudo a ser controlado. Não sei o quê. Até estamos a tirar comida para a calheta, porque isto estava um temporal aqui. Isto era o mar, o ar e a terra. Tudo mal. Depois, eu disse ao governador: olha, Sr. governador, eu quero. Isto é uma coisa. Não se diz esta. Eu quero ir para São Jorge. Já tenho a minha família aqui, mas tenho a minha namorada lá. E quero ir para lá. E tenho a estação de correio. Eu disse: o senhor tem aqui o girão que sai amanhã para São Jorge com pão. Se quiser. E eu vim. Antes não tivesse vindo. E foi uma viagem Foi dura. 26 anos. 26 horas. Dando à caneta. Fomos não sei quantas vezes. Saída graciosa e porta de trás. O meu pai tinha vacas e, portanto, isto foi numa época em que as vacas ou tinham parido ou estavam para parir e era preciso tirar-lhes o leite e dar-lhes assistência. E as mesmas caminhonetas, também havia caminhonetas das obras públicas que também faziam esse transporte. Iam à calheta, transportavam todas as pessoas, os homens que tinham vacas e animais, iam com eles para Rosais, para tratar dos animais, acima de tudo tirar o leite às vacas e soltar alguns que não tinham tido tempo de soltar.
e depois voltavam, e isto aconteceu durante algum tempo. Depois apareceram os militares que construíram tendas e começaram a construir algumas instalações, porque agora é muito fácil, naquela altura não havia tendas, não havia nada. Havia uma espécie de gabinete que reencaminhava as pessoas, porque eles andaram a recolher na Terceira pessoas interessadas em receber, que podiam receber aqui os refugiados de São Jorge. E nós, quando chegámos, estivemos nesse sítio e fomos encaminhados para a casa de um senhor que não conhecíamos. Fomos muito bem recebidos e, tanto quanto sei, as pessoas, na generalidade, foram todas muito bem recebidas. É capaz de alguns terem ficado em ginásios ou no quartel. Nós estivemos numa casa de família. Você lembra-se desses dias na Terceira? Lembro perfeitamente. Lembro que eu, como estava a estudar, fui para o liceu recebeu-me e deve ter recebido os outros todos. E cheguei a vir lá aqui, que a gente tinha animais. Nesse carro a gente tinha a ver os animais e levar coisas para trás. E os animais andavam apavorados. Os animais corriam para aqui, corriam para ali, porque volta e meia fazia sempre. Vou-lhe contar parece-me uma anedota, mas é a história ali da Praça Velha. O engenheiro era o vice-presidente da Câmara, o engenheiro Melo. E ele também vinha cá abaixo de vez em quando. Um dia fui ver as baterias. Estava lá entretido. E começa a ouvir tocar os sinos. Carrei. Saí, era ali perto. Vim até lá à igreja, ali ao pé da igreja. Era o engenheiro Melo. Tinha subido à torre da igreja e estava a tocar os sinos. A praça encheu-se de animais. Com o toque dos sinos, eles acudiram os animais. Porcos, cabritos, galinhas, tudo. Nós sabíamos o que é que se passava pelo Rádio Clube de Angra. Já ouviam? Sim, em casa do outro senhor ouvíamos e depois encontrávamos na rua muita gente de São Jorge. Havia sempre alguma notícia. E depois também correu a notícia que quem quisesse vir podia voltar para Velas. Nós fomos dos primeiros a regressar. Tanto quanto me lembro, não havia luz elétrica, havia animais pelo caminho. Animais, tipo, as pessoas tinham porco, ou esse tipo de galinhas. Andavam pelo caminho. Velas muito destruída. Ele veio muitos anos sem ir lá. O meu pai que queria ir para lá. Meu pai andava na traneira, depois era baleeiro, era aquela coisa. E meu pai que ia para lá e eu chorava e disse, ó pai, não quero. Chorava, o pai não quer, não vou, não quero, não vou, não quero. Eu comprei, depois meter-se na estiva, com os conhecimentos no Corpo Santo, ia para o mar, era pescador, meter-se na estiva, olha, para aqui ficar. Fez a sua vida aqui? Fiz a minha vida aqui. Não sei se foi bom, se foi mau, mas eles não foram por minha causa, que eles queriam ir. Nós esquecemos das coisas. Há bocadinho dei o exemplo da Covid. Nós esquecemos dos fenómenos mais críticos. Mas eles estão lá. E, portanto, lembramos quando começam a dar sinais. Mas lembramos a população, lembra-se quando começa a dar sinais. Mas as autoridades não se podem esquecer. A comunidade científica não se pode esquecer. Portanto, nós temos a obrigação de ter exatamente na mente que sejam 200 anos, sejam 20, vai voltar a acontecer. Em terra ou no mar. Portanto, e cada dia que passa,
estamos mais próximos do próximo evento. O que temos que fazer é estar o melhor preparados, cada um com os seus papéis muito bem definidos. E uma coisa que me marcou foi que vim para aqui, depois casei, não sei o quê, e o meu filho nasceu no dia 15 de fevereiro. Curiosamente. Curiosamente. São dessas coisas. Nunca mais esquece isso.